O número crescente de funcionários ucranianos próximos de Zelensky está a ser implicado. E o próprio Zelensky parece estar a enviar funcionários próximos a ele, como o ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, para fora do país. Ele até enviou um negociador, Istambul, para se encontrar com os russos e tentar organizar outra troca de prisioneiros. E tudo isto aparenta ter como propósito tentar remover de Kiev o máximo número possível de altos funcionários antes que os investigadores do NABU e do SAPOR os cerquem. Estou agora a começar a ponderar a propósito que isto tem vindo a ser arquitetado há alguns meses. E questiono-me se as tentativas de Zelensky de submeter a Nabu e a Sapor ao seu controle direto, que ocorreram há alguns meses atrás, foram essencialmente um ataque preventivo, caso Zelensky estivesse ciente de que tudo isto estava prestes a acontecer e desejasse obter controle sobre estas organizações para interromper estas investigações no seu início. No interior da própria Ucrânia, especificamente em Kiev, há um número crescente de discussões de que estas investigações têm como objetivo final o próprio presidente Zelensky e devem ser interpretadas essencialmente como parte de um esforço para reconfigurar as estruturas políticas em Kiev e talvez, possivelmente, reintegrar o antigo presidente Poroshenko ou indivíduos aliados a ele ao comando da Ucrânia. Embora não consiga perceber de que maneira isso melhora as perspectivas da Ucrânia neste conflito, não vou desperdiçar tempo a discutir as intrigas internas em Kiev. Na minha perspectiva, no que diz respeito à guerra, não vão alcançar absolutamente nada significativo. Não vão efetuar qualquer mudança substancial. Independentemente do governo que emerja do sistema político em Kiev, como já mencionei, é praticamente assegurado, quase garantido, que seguirá a mesma postura inflexível nas negociações com os russos, ou uma postura irrealista, se preferir, em termos de negociações com os russos que o próprio presidente Zelensky adotou. No entanto, em relação a todo este montante financeiro que os governos europeus têm persistentemente continuado a destinar, têm continuado a enviar para a Ucrânia. O governo alemão atualmente, conforme mencionei, está a incrementar o seu financiamento para 11 mil milhões de euros anualmente. O governo britânico ouvi que a quantia que enviam para Kiev em subsídios diretos é cerca de 5 mil milhões de libras anuais, talvez até mais. Ouvi dizer que, na realidade, é consideravelmente mais do que isso. No entanto, de qualquer modo, vamos manter esse valor de 5 mil milhões anuais. A Comissão Europeia está desesperadamente à procura de maneiras para transferir dinheiro para a Ucrânia, surgindo com propostas extraordinárias, como a ideia de enviar 140 mil milhões de euros em empréstimos levantados utilizando o dinheiro de terceiros, especificamente o da Rússia, como garantia. Vou debater a essência desta proposta, creio eu. Vou afirmar a natureza enganosa desta proposta várias vezes, de qualquer maneira. Talvez todas estas pessoas que estão a enviar todo este dinheiro para a Ucrânia devessem realmente considerar o que a informação deste escândalo está a mostrar, porque há relatos de centenas de milhões de dólares, por vezes em dinheiro, a serem encontrados em todo o tipo de lugares, de pessoas que desviaram fundos, de funcionários a escapar de Kiev antes que a rede se feche sobre eles. Quero dizer, toda esta história é absolutamente terrível. E novamente demonstra aquilo que todos, evidentemente, sempre souberam, que a Ucrânia é um local profundamente corrupto. E bem, ninguém em seu perfeito estado de juízo envia enormes quantias de dinheiro, centenas de bilhões de dólares, euros e libras para um país que é simultaneamente corrupto e falido. E, no entanto,
É exatamente isso que a classe política na Europa permanece resoluta em continuar a fazer. Se o Tratado do Oeste substituir Keir Starmer, ele continuará a prosseguir com essa ação. Na Alemanha, todos os partidos principais, incluindo os democratas cristãos, liderados por Friedrich Marx, os social-democratas com os quais ele está em coligação, bem como os verdes, estão todos resolutos em continuar a prosseguir com essa ação. Na Alemanha, as igrejas protestantes evangélicas decidiram agora abandonar a sua posição de longa data de apoio à paz. Atualmente afirmam que é apropriado preparar-se para um conflito armado. Talvez esteja a simplificar o que eles têm afirmado, mas é uma inversão que considero tanto perturbadora quanto surpreendente. E isso reflete novamente a transformação extraordinária que está a ocorrer na Alemanha, mesmo enquanto o país acelera em direção ao colapso industrial e económico. Pelo menos, ou um declínio que está a acelerar, talvez não um colapso total, mas o seu declínio tanto industrial quanto económico. Apresenta afirmações e resoluções como esta. Não existem quaisquer planos nem ideias concretas sobre o que se deve fazer. Tenho falado frequentemente sobre a necessidade urgente de os governos no Ocidente, pelo menos na Europa, iniciarem contactos com os russos para se reunirem com eles. Bem, está agora a ser amplamente divulgado que em Londres, creio que pelo London Times, ou melhor, penso que é na verdade o Financial Times, corrijo-me, foi o Financial Times que, efetivamente, no início deste ano, o governo do Reino Unido organizou uma chamada com o oficial russo. A chamada telefónica em questão foi realizada pelo Conselheiro de Segurança Nacional de Keir Starmer, Jonathan Powell, que entrou em contacto com o principal conselheiro de política externa de Putin, Yuri Ushakov, e ambos mantiveram uma conversa. O Financial Times afirma que isto foi uma tentativa por parte de Jonathan Powell para estabelecer um canal de comunicação confidencial com os russos. Isso por si só aparenta ser uma ideia bastante boa. Tanto o Financial Times quanto os russos, incluindo Peskov, mencionaram sobre esta chamada, afirmam que a chamada foi um fracasso completo. A maneira como Peskov descreve é que Powell simplesmente repetiu os memes habituais, os chavões e as linhas padrão que esperamos do governo Starmer, que não mostraram interesse em nenhum dos pontos que os russos queriam apresentar, que não houve diálogo ou troca adequada de opiniões. E os russos rapidamente chegaram à conclusão de que não valia a pena, portanto, manter esse tipo de contacto. Dessa forma, a tentativa de estabelecer um canal de comunicação alternativo foi mal sucedida e não houve mais chamadas desde então. O que Jonathan Powell deveria ter feito era tentar agendar uma reunião com Ushakov e expressar, sabe, não vamos debater o conflito em si. Vamos, ao invés disso, debater maneiras de nos reunirmos para que possamos compreender o que vocês consideram e vocês possam compreender o que nós consideramos. Algo assim. No entanto, tudo o que assimilei acerca desta escola, tanto através do Financial Times como por intermédio de Peskov, indica que o que os russos obtiveram foi, ao invés disso, mais uma palestra. E não é de todo surpreendente que eles não estivessem interessados. Um canal de comunicação discreto é absolutamente necessário, mas só poderá funcionar se os governos europeus e o governo britânico compreenderem que a política atual é estéril, que é um beco sem saída, que não está a levar a lado nenhum. Dar lições aos russos, tentando colocá-los numa posição embaraçosa, provavelmente não seria uma boa ideia.
Mesmo que a situação militar na Ucrânia fosse distinta do que é atualmente, e mesmo que a condição das economias europeias e, a propósito da economia russa, também fossem diferentes do que realmente são, não faz sentido absolutamente nenhum na conjuntura atual onde os russos estão a progredir e têm consciência de que estão a obter vitórias e onde as nossas economias estão em profunda crise, enquanto a economia russa não se encontra nessa situação. Eventualmente, um dia, alguma pessoa, alguém no continente europeu, ou talvez alguém nos Estados Unidos, ou mesmo alguém na Europa, poderá compreender plenamente esta situação e então um diálogo verdadeiramente adequado, genuíno, autêntico e sincero entre os russos e nós poderá ocorrer. Mas por enquanto, pelo menos como mencionei anteriormente, não há qualquer sinal. Permita-me enfatizar novamente quão infrutífero tudo isto se apresenta. Jack Watley. Sem ideias, fantasias sobre encerrar o Estreito da Dinamarca e derrubar drones russos e realizar esse tipo de ação. Aspectos que apenas agravariam a situação e a tornariam significativamente mais complicada para nós aqui na Europa. As palestras de Jonathan Powell, dirigidas a Yuri Ushakov, que de forma evidente Ushakov rejeitou prontamente. Estas não são ideias, isto não é uma política. Isto não constitui uma tentativa de descobrir um roteiro que nos conduza de volta a um ponto onde possamos efetivamente conduzir discussões de forma racional. É um beco sem saída que não leva a lado nenhum, ou para ser mais preciso, leva exatamente àquela situação de que Jack Watling está a falar, onde os russos tomam o controlo de Odessa e de toda a costa do Mar Negro da Ucrânia. E, a propósito, tenho uma forte suspeita de que toda a região da Ucrânia a leste do rio Dnieper, incluindo a cidade de Kharkiv, e onde um governo em Kiev, assumindo que ainda resta alguma parte da Ucrânia, faça exatamente o que Moscovo ordena, tal como Jack Watling menciona. É o único local a que este tipo de abordagem inevitavelmente conduzirá. Agora, antes de terminar este programa, devo dizer que tivemos mais uma entrevista naquela sequência verdadeiramente extraordinária que tem sido dada recentemente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Esta é uma entrevista que ele concedeu ontem aos canais de notícias russos. Durante a entrevista, ele abordou uma variedade de tópicos. Ele detalhou que os russos ainda não tomaram a decisão de retomar os testes nucleares, mas estão extremamente preocupados com os sinais que vêm dos Estados Unidos e questionam se os Estados Unidos realmente perderam o juízo e se de facto pretendem retomar os testes nucleares. Ele também discutiu sobre a situação extremamente complicada no que diz respeito às armas estratégicas. Ele também tinha várias coisas bastante interessantes a mencionar sobre a Venezuela. E ele mencionou de forma específica o fator geográfico que torna inviável para os russos oferecerem à Venezuela o tipo de assistência que, por exemplo, oferecem à Bielorrússia. Vou citar as suas palavras aqui. Acredito que é impreciso comparar as nossas relações com a Bielorrússia, que faz parte do Estado da União e com a qual temos posições sincronizadas, coordenadas e unificadas em todas as questões-chave de segurança internacional, com as nossas relações com a nação amiga da Venezuela, que é o nosso parceiro estratégico e abrangente, com quem assinamos um tratado há pouco tempo. Considerando, entre outros fatores relevantes, o significativo fator geográfico, seria impreciso estabelecer uma comparação entre a nossa parceria estratégica com a Venezuela e a nossa união com a República da Bielorrússia. Por outras palavras, os russos não podem fornecer assistência à Venezuela. É impossível para eles fornecerem à Venezuela, por razões geográficas, o tipo de assistência que estão atualmente a prestar à Bielorrússia.
E ele afirmou isso, aliás, em resposta a uma questão sobre se a Venezuela se tinha aproximado da Rússia com um pedido de apoio militar. A questão era: a Venezuela aproximou-se da Rússia com um pedido para fornecer apoio militar? Caracas solicitou à Rússia que implantasse as suas armas no território venezuelano? E Lavrov afirmou que não foram realizados tais pedidos. Ele fez um esforço considerável para afirmar que a Rússia condena veementemente quaisquer ações dos Estados Unidos contra a Venezuela. A propósito, nesse contexto, o USS Gerald Ford chegou recentemente ao Caribe, por essa razão estão presentes lá novamente. Quem sabe, talvez o ataque à Venezuela esteja realmente prestes a acontecer. Mas Lavrov deixou evidente que existe um limite absoluto e definitivo para o que a Rússia é capaz de realizar. E ele mencionou a questão geográfica que já discuti em vários programas. Mas Lavrov também teve coisas muito interessantes a dizer sobre as suas interações com os Estados Unidos, as interações da Rússia com os Estados Unidos. E ele voltou a abordar a questão específica sobre o chamado memorando que os russos supostamente enviaram aos Estados Unidos, que aparentemente os americanos consideraram demasiado rígido e que, juntamente com as conversas de Lavrov, a conversa com Rubio, alegadamente levou Trump a cancelar a Cimeira de Budapeste. E Lavrov, sobre tudo isso, tinha o seguinte a dizer: gostaria que tomasse nota do artigo publicado no Financial Times que dizia que Donald Trump e Vladimir Putin concordaram em reunir-se em Budapeste e instruíram-me a mim e a Marco Rubio para preparar esse encontro. Sergei Lavrov e Marco Rubio falaram ao telefone, mas antes disso, os russos alegadamente submeteram um memorando severo, após a leitura do qual os americanos decidiram que falar com os russos seria inútil e sem sentido. E isso é de facto um resumo bastante preciso do que o Financial Times escreveu. E então Lavrov prossegue a afirmar isto. Existem tantas inverdades aqui, incluindo no que diz respeito à ordem dos acontecimentos. O memorando que os jornalistas do Financial Times referiram é um esboço não oficial que enviamos aos nossos colegas, não posteriormente, mas sim diversos dias antes da conversa entre Putin e Trump. Foi elaborado com o propósito de relembrar aos nossos colegas americanos sobre o que discutimos em Anchorage e quais acordos acreditávamos ter alcançado. Os americanos não contestaram esta afirmação durante a cimeira entre os Estados Unidos e a Rússia. Este é um ponto que já referi, aliás. No entanto, Lavrov declarou em diversas entrevistas que, durante a cimeira de Anchorage, Trump essencialmente aceitou o Istanbul Plus, que representa a posição da Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia, com a exceção de que houve algumas variações sugeridas por Witkoff numa reunião anterior com Putin em Moscovo. E eu disse que parece que essa variação era que os ucranianos se retirariam de Donbas e que os russos, em troca, concordariam com um cessar-fogo temporário nas regiões de Zaporizhzhia e Kherson. Lavrov está a declarar que abordou este assunto em diversas entrevistas e que os americanos nunca responderam nem afirmaram que algo do que ele mencionou sobre o que ocorreu em Anchorage e entre Putin e Witkoff é incorreto. E ele ainda afirma que o documento que os russos enviaram aos americanos era um lembrete detalhado do que Putin e Trump tinham acordado em Anchorage e, essencialmente, um incentivo para que os americanos se apressassem e respondessem ao que Trump tinha prometido a Putin durante a reunião em Anchorage. Putin saiu da reunião a considerar que tinha alcançado um entendimento com Trump, fundamentado em propostas apresentadas pelos americanos.
Trump afirmou que teria inicialmente de debater este assunto com Zelensky e os europeus. Ele não regressou. Discorreu sobre as sanções e sobre a possibilidade de enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Os russos enviaram este memorando aos americanos dizendo: do que se trata tudo isto? Isto é o que discutimos em Anchorage. Ainda estamos à espera que nos respondam e nos digam quais são os vossos comentários sobre isso. E, bem, é evidente que esse memorando foi o que, em última análise, conduziu à conversa entre Putin e Trump, que antecedeu a chamada telefónica entre Rubio e Lavrov, que supostamente originou todos os problemas. E então, Lavrov também afirma que o documento não oficial não continha nada além do que foi discutido em Anchorage, o que os nossos homólogos americanos não consideraram como uma razão para rejeição. É evidente que não, pois após receberem esse memorando, Trump e Putin decidiram combinar uma conversa entre si. E foi então que eles concordaram durante essa chamada em ter, ou pelo menos que Trump propôs uma reunião de cúpula em Budapeste. E depois Lavrov. A chamada do presidente aconteceu depois do documento ser entregue ao Departamento de Estado e ao Conselho de Segurança Nacional. Durante essa conversa, o presidente Trump não mencionou ter recebido um documento provocador que destruiu todas as esperanças de um acordo. Não, Putin e Trump tiveram uma conversa normal. O presidente Putin deu uma resposta positiva à ideia do presidente Trump de uma reunião em Budapeste e propôs instruir os ministérios dos negócios estrangeiros do país a prepararem essa reunião. Isso é precisamente o que tínhamos planeado realizar. E então Lavrov prossegue afirmando que houve a ligação. Recebi a chamada de Rubio 3 dias após isso. Tivemos uma conversa cordial e educada, sem quaisquer episódios de nervosismo, em grande medida reafirmando o progresso com base nos acordos que foram alcançados em Anchorage, e então desligamos o telefone. O passo seguinte era suposto ser uma reunião entre representantes do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos Ministérios da Defesa e possivelmente dos nossos serviços de inteligência. No entanto, os americanos não deram o próximo passo, embora tenhamos esperado que eles tomassem a iniciativa quanto ao local e ao momento para tal reunião, porque foram eles que propuseram realizar a cimeira. Em vez disso, fizeram uma declaração pública de que não querem realizar uma reunião sem sentido. Posteriormente, ele menciona que sempre que Rubio se referiu à sua conversa com Lavrov, afirmou que o diálogo foi construtivo e evidenciou claramente a nossa posição atual. E, na verdade, não há realmente mais nada a acrescentar. Pois bem, é exatamente isso. Os russos estão a tornar-se progressivamente mais irritados com a maneira como as interações entre Putin e Trump, bem como entre Lavrov e Rubio, estão a ser mal interpretadas. E bem, o facto de Lavrov estar a conceder estas entrevistas adicionais, fornecendo-nos continuamente informações adicionais. Bem, o que isso me indica é que os russos essencialmente perderam toda a esperança. Eles já não têm qualquer confiança nos americanos e já não têm expectativas de que Trump vá honrar o acordo que estabeleceu com Putin em Anchorage. Atualmente, estas entrevistas concedidas por Lavrov não receberam qualquer tipo de comentário ou cobertura real nos meios de comunicação. No Ocidente, é como se não tivessem ocorrido e como se estas revelações notáveis que ele apresentou não tivessem sido divulgadas. No entanto, o dano já está completamente feito e podemos observar isso todos os dias atualmente nos campos de batalha na Ucrânia. Vou concluir afirmando que, neste momento, acredito de forma convicta que haverá uma solução militar para este conflito e que os russos irão recuperar as 4 regiões, realizando isso em breve.
Em algum momento no próximo ano, eles irão efetivamente atravessar o rio Dnieper, não apenas na região de Kherson, mas com força significativa e eventualmente também alcançarão a cidade de Odessa. Tenho dúvidas de que as potências ocidentais venham a intervir militarmente. Não acredito que possuam a força necessária para tal. E teremos, nesse exato momento, a mais significativa derrota em termos de política externa que o Ocidente coletivo experimentou desde o término da Segunda Guerra Mundial. Vai abalar profundamente, vai colapsar completamente todo o sistema internacional, toda a percepção global dos Estados Unidos como a nação mais poderosa do mundo. Ainda assim, teria considerado que uma diplomacia urgente e imediata para evitar este desfecho seria uma prioridade absoluta, mas nós o faríamos. Como observamos, não há qualquer sinal disso e já não acredito que venha a ocorrer. Bem, é aqui que termina o programa de hoje.